você! Como vai? Estamos de volta com o seu podcast favorito, agora nas noites de segunda-feira. Vamos começar juntos a semana com uma prosa alinhada com o seu coração. O nosso podcast Dois Dedos de Prosa volta com uma novíssima temporada. Esse espaço onde vozes potentes se encontram com corações sedentos e desejosos por transformação. O seu podcast, o meu podcast Dois Dedos de Prosa, trará nessa nova edição um tema central para a sua vida, para a minha vida e para a vida de toda a população. Nós vamos falar neste ano, em que estamos no ano eleitoral, em como a política é um meio de intervenção coletiva na vida das pessoas. Mas não sob esse viés chato que você muitas vezes está acostumado a ouvir falar em política. Nós vamos trazer uma prosa leve, humanizada e sintonizada com a real necessidade das pessoas que vivem nas mais diversas comunidades, periferias desse país, da cidade de Salvador, onde nós estamos, e também nos municípios do interior da Bahia. Nós vamos compartilhar experiências, você vai ouvir aqui histórias extraordinárias, contos e casos verídicos que impactam e transformam a vida das pessoas através das políticas públicas. Mas nós vamos falar dos agentes públicos de transformação social, daqueles que se propõem a exercer a difícil tarefa de ser político em tempos atuais. Nesta temporada, nós vamos destacar especialmente como indivíduo, o ser humano, o pai, o filho, o irmão, o profissional, abdica da sua vida, muitas vezes da sua meta, dos seus sonhos, dos seus planos, para viver uma vida de realização para a coletividade. E quero dizer a você que nesta temporada nós temos parceiros especiais que estarão conosco. Jaque, corretora de seguros. São 17 anos da Jaque Seguros no mercado, cuidando da sua vida, do seu patrimônio e dos seus bens, com especialidade nos ramos automotivo, residencial e também planos de saúde e seguros de vida. Temos também a Sunflower Fashion Store, essa loja feminina onde você encontra todo o estilo de moda para se vestir bem, estar bem apresentável, da praia àquele jantar de negócios ou romântico. Fica com a gente, porque o seu Dois Dedos de Prosa já está no ar. O nosso episódio de hoje tem como título O Poder Transformador das Políticas Públicas. E o meu convidado, que vai estar comigo aí na sua casa, você que está na Smart TV, vai estar comigo aí de carona no som do seu carro, você que está conosco por qualquer uma das plataformas tocadoras de podcast, o meu querido amigo e irmão Rodrigo Ita, nascido em 23 de outubro de 1983, um ano a mais que eu, estudou no Colégio 2 de Julho, onde foi líder estudantil, atuando em Grêmio Estudantil, formou em ciência política na Universidade Federal do Estado da Bahia e iniciou sua carreira em 2004 como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, no mandato da deputada estadual à época, Lídice da Mata. Em 2007, Rodrigo tornou-se o primeiro secretário do Partido Socialista Brasileiro, PSB, na Bahia, após ter sido o comandante estadual da Juventude Socialista Brasileira em todo o território baiano. Em 2009, assumiu a chefia de gabinete da Prefeitura de Andaraí, nas terras da Chapada Diamantina. E em 2010, foi coordenador geral da campanha do ex-deputado Domingos Leonelli, que concorreu a uma vaga na Câmara Federal. Em 2011, assume a coordenação do mandato da então senadora Lídice da Mata, e em 2014 foi às urnas apresentando-se como candidato a deputado estadual, obtendo aproximadamente 16 mil votos. E em 2015 ocupou a Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil até 2017, quando se transfere para a SECT, Secretaria de Ciência e Tecnologia, na condição de chefe de gabinete, onde em 2018 assumiria a titularidade da pasta, tornando-se o secretário de Estado mais jovem daquela gestão, da gestão do então governador, hoje ministro da Casa Civil do governo federal, Rui Costa. E de 2019 a 2024
foi o presidente da Fundação Luiz Eduardo Magalhães, a Fundação Flame. Está conosco aqui o pai de Duda, Guidão e Nina, Rodrigo Ita. Rodrigo, bem-vindo a esse podcast, bem-vindo a esse espaço de transformação de mentalidade, de vida das pessoas, para trazer a sua história, a sua trajetória, para quem nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Alisson Gonçalves, nosso podcast 2D de Prosa, mas para aqueles que nos acompanham em todas as plataformas tocadoras de podcast. Bom dia a todas, a todos que estão assistindo a gente. Feliz de estar aqui no 2D de Prosa. Alisson, um grande amigo, fala da história, já fala com carinho, com paixão, até porque vivemos muitos momentos juntos dessa história. Então é um prazer enorme estar aqui, conversar com o seu público, dialogar com você e chegar na casa das pessoas através do seu podcast. Dormiu bem, acordou bem, passou o dia bem. Diz que o importante não é dormir bem, é acordar bem. Acordou bem? O importante é acordar, né? Mas eu tenho um sono muito tranquilo. Quem não deve muita coisa tá tranquilo. Coisa eu boa. Durmo bem, acordo feliz, acordo pronto para mais um dia, com disposição, com vontade de fazer o que é necessário. Coisa boa. E agora, candidato, né? As convenções passadas, eu imagino que a agenda, estou acompanhando, não é? Um sobe e desce, um corre-corre danado, isso vai consumindo o tempo que já é bem distribuído e bem ocupado. Basta perceber pela sua jovem, mas intensa trajetória de vida que a sua vida não é muito tranquila, no sentido de agenda de compromissos pessoais, você que malha, nada, pedalava, né? Judoca e tem 3 filhos, né? Portanto, para cuidar também, eu vejo como você acompanha de perto. Inclusive, Duda é a próxima médica da família Ita, né? Também o seu acompanhamento a Guidão, as tarefas com Nina, e ainda esse desafio agora de uma candidatura a vereador na cidade de Salvador. Como é que arruma a vida assim para dar conta de tantas tarefas? Não, é contar com parcerias, né? Eu tenho uma rede de apoio muito boa, uma rede de apoio muito bacana, uma família que está junto, que chega junto, então permite a gente conseguir fazer essas tarefas todas e distribuir bem o tempo. Saber que todos são prioridades. Assim, meus filhos são prioridade na minha vida. Agora a candidatura é uma prioridade para esses 2 meses, mas já venho trabalhando na política há muito tempo e a pré-candidatura foi intensa, a gente rodou muita coisa. Então é saber administrar, saber fazer uma boa agenda, ter equipe que lhe ajude nessa função, nessa tarefa e priorizar os momentos de cada um, sendo momentos intensos, né? Então você está com seus filhos, tem que ser intensamente, você está fazendo campanha intensamente, você está vivendo intensamente. Ainda tem tempo de nadar, de malhar, como você falou, as lutas estão de lado um pouquinho agora, o jiu-jitsu, o judô, o pedal, mas eu estou malhando, estou nadando, que é para manter a saúde bem. E ainda tem o Bahia, que me consome um tempo, e os poucos cabelos que ainda restam. Mas a gente está lá, firme e forte, e consegue equacionar para poder estar bem, estar inteiro quando estiver com todo mundo. Coisa boa. O Bahia, além de tudo, testa o coração, né? Isso é importante, né? Como você tem uma vida esportiva ativa, né? Cuidando da saúde, isso é um autocuidado, é fundamental, e aí vai testar isso tudo na arena. Você que é daquele que por um acaso vê um jogo de futebol. Vai pra arena tomar um querosene. Vai pra ali pra viver a experiência Fonte Nova. A gente vai viver a experiência Fonte Nova. Mas virou moda, né? Virou moda. Eu lembro de um tempo em que, eu tô falando 5 anos pra trás, por exemplo, em que eu era um dos maiores críticos da sua religião, que é Esporte Clube Bahia. Eu lembro que quando a gente marcava reuniões, Ângela, tá aqui uma turma boa, tá Ângela, Emerson, Wallace, né? Tá aqui Serjão, que é quem bota essa nave para decolar com a gente. Eu lembro de um tempo que a gente, para marcar compromissos e reuniões com o Rodrigo, dependia da agenda do Bahia. E quando não tinha jeito, que tinha um jogo do Bahia e a gente precisava reunir nesse horário, era um desespero, porque o Rodrigo é um dos mais apaixonados, se não mais, torcedor do Bahia que eu conheço. E depois que eu me converti Bahia, ele sabe essa história, eu fui um dia, ele me prestou o cartão dele para eu acessar a Arena Fonte Nova e ir no jogo do Bahia. Eu era um torcedor ideológico, né? Quando o Bahia começou a posicionar assim pautas que dialogam com a vida das pessoas, eu me interessei pelo Bahia. Eu que venho de Ilhéus, sou torcedor do Colo-Colo a vida inteira. E quando eu vivi aquela experiência, eu me lembrei do meu querido amigo saudoso Wagner.
A gente trabalhava ali na Rua do Carro, na lateral em frente ao shopping, ao Fórum Rui Barbosa, e um dia a torcida organizada do Bahia desceu no arrastão para a Arena. Era um dia de quarta-feira, era um jogo à noite, ele sumiu com a torcida do Bahia, só apareceu segunda-feira depois do jogo de domingo. E a gente preocupado com aquilo, com aquele sumiço dele, ele disse, bicho, não tem nada no mundo igual a experiência de ser Bahia. E aí quando eu fui, né, na Arena, nesse período, eu me converti pro Bahia. Rapaz, moço, para me tirar de Salvador hoje, tendo o jogo do Bahia, ou para marcar qualquer compromisso para o horário que o Bahia tá na TV jogando, é difícil, porque vira uma religião. E o pior é que não são mais 2 horas, né? 2 horas antes para chegar, mais 1 hora para sair. Mas virou moda, né? Eu percebo, não sei se foi o momento que eu cheguei, em que o Bahia tava na Série B, ali perigando para C, e depois fica na B, sobe para A, mas eram 26 mil, 30 mil pessoas. O Bahia é o maior clube de massa do Nordeste, não tenho dúvida disso, não é? Mas assim, eu já devo ter 4 anos mais ou menos frequentando assiduamente a Arena, ou 5 talvez, e eu percebo que há um aumento exponencial, né, da presença de pessoas, mas por essa experiência que você coloca, o Bahia vive um novo período, uma nova fase, não só das perspectivas do que está contratualizado de 2 anos para cá, mas muito show, muito entretenimento. E aí eu também acho que tem uns pé frio lá, viu, Rodrigo? Eu gosto quando tem 26, 28 mil pessoas, que é aquele apaixonado que sofre com Bahia. Que é como a gente, como você se converteu, como eu na Série B, que quando a gente estava sem estádio, eu ia para Feira de Santana assistir o jogo no meio de semana e voltava no mesmo dia. É isso, ser Bahia é isso. Rodrigo, a gente falou aqui, e eu conheço bem a sua trajetória, porque nós temos 15 anos juntos, de 10. Rapaz chique, viu? Para você tomar café em casa, para você tomar café no escritório e já no gabinete, né? Ou pelo menos para ficar lá como item de decoração bonita, a presença do nosso 2 dedos de prosa. Aqui a gente recebe sempre os nossos convidados com muito carinho. E nós nos juntamos em 2010. Final de 2010, depois de outubro, acho que em novembro, e nosso querido amigo Meiquilo, Andrezinho, que foi meu capa preta quando atuei no movimento estudantil e também o seu, juntou a gente. E de lá para cá eu vi quanto cresceu a sua trajetória, quanto cresceu a sua caminhada, e você vem construindo uma biografia realmente robusta. Você é respeitado nos espaços públicos onde você transita, as pessoas lhe reconhecem, primeiro pela sua formação, você quando fala de política, você fala com propriedade, você é cientista político, faz análises profundas do cenário político mundial, também do cenário do nosso continente. Me lembro de muitas avaliações que nós fizemos juntos ao longo de todo esse tempo, mas eu queria assim de forma simples e humanizada, olhando no retrovisor, desde a juventude, quando você entra no movimento estudantil, talvez na infância, onde você já tinha aí uma presença forte na política. Como você define Rodrigo Ita fora dessa biografia, fora do que está no seu LinkedIn, fora do que está no seu Lattes, fora do que está na bio do seu Instagram, fora do que as pessoas do senso comum conhecem? Tem um Rodrigo Ita aí que só aqueles mais próximos, aqueles íntimos sabem quem é. Como você define esse cara forte, poderoso, influente para fora, nesse conjunto de atividades e atuações como ser humano? Primeiro, acho que como um cara muito leal, amigo, e que não faz nada para subir tendo sacanear os outros. Eu acho que esse é o fundamental. Eu tenho um senso de empatia, acho até exagerado, às vezes me coloco no lugar das pessoas, faço muito o que as pessoas se sintam bem, às vezes até me prejudicando em certa medida, mas é o meu jeito. Então eu acho que essa empatia, esse se colocar no lugar do outro, essa análise de todas as possibilidades de cenário, mesmo quando está parecendo que é uma crise diretamente com você, você entender que o outro tá passando por alguma coisa também, e você buscar saber. Então, você buscar entender todo o cenário, acho que sempre foi uma marca minha. Você falou bem, na política eu comecei frequentando reuniões do Partido Comunista do Brasil. Meus pais eram militantes, nunca militante na disputa eleitoral, de construção de base. A gente foi morar no Uruguai para meu pai construir
o PCdoB lá no Uruguai, aqui no bairro do Uruguai, em Salvador. E minha mãe no movimento estudantil. Meu pai também entrou no movimento estudantil na faculdade de engenharia, minha mãe é de arquitetura. E eu, como a gente estava no momento inicial, não tinha babá, não tinha nada disso, eu estava com meus pais para cima e para baixo, eu ia para as reuniões do partido, conheci Haroldo, conheci todas as pessoas importantes do PCdoB desde cedo, Lídice, Alice, desde cedo, todo mundo, e participar das reuniões e era muito acolhido por todos. Sim. Então acho que aquilo para mim virou uma família e acho que isso me fez gostar muito de política, né? Mesmo meus pais não enveredando para eleitoral, nem de assessoria, nem de nada, foram viver a vida deles empresarialmente e tudo, mas tinha uma raiz muito forte e sabiam onde queriam estar. Meu pai é empresário hoje, mas é um empresário muito humano, é muito correto com os trabalhadores dele, ele faz convenções, ele faz questão de ouvir. Então, assim, saber que precisa transformar o mundo e que você não pode ganhar sozinho. Então, acho que isso é algo que marcou muito a minha trajetória. Depois a gente vai entrando, vai crescendo, vai entrando na universidade. Você falou lá atrás também do movimento estudantil, no 2 de julho, que a gente fez o movimento estudantil, era de farra. Juntar os amigos para ganhar a eleição de Grêmio, para tocar o Grêmio, depois para protestar. Fomos ao 16 de maio, né? Tava naquele período lá no 2 de julho, e protestar contra a ACM. E quando eu entrei na universidade já foi isso. Eu entrei, é um curso pouco procurado, mas eu tinha certeza que eu queria fazer. Eu vou fazer ciências sociais já sabendo que eu queria fazer política. Então, não para ser político, mas para entender, para poder analisar, para ter mais profundidade. Então, é um cara dedicado, dedicado às pessoas, dedicado aos amigos, leal, empático, carinhoso. Acho que eu sou muito carinhoso, o sorriso sempre verdadeiro, o olho miúdo, mas enxergando bem e ouvindo. Eu acho que ouvir é fundamental nesse processo da política, entender que sempre tem algum motivo para alguém estar fazendo alguma coisa de algum jeito, que você tem que, em vez de só brigar, buscar saber o que é aquilo, e aí você consegue ser talvez esse pacificador, esse conciliador e evitar crises, né? Agora na política exige também algumas disputas e de um tempo para cá eu estou disputando um pouquinho mais. Aí você tem algumas brigas a mais, mas é sempre com muito respeito, com muito carinho e entendendo que a gente não pode estar perdendo tempo disputando internamente, nem brigando muito entre nós, porque a verdadeira política que transforma a sociedade, você tem que estar disputando na sociedade a transformação da vida das pessoas. Eu só destacaria a generosidade. Eu penso que as pessoas que lhe conhecem sabem, e eu quando falo de Rodrigo, é impossível não me emocionar, porque talvez a turma que lhe acompanha hoje, que conhece esse Rodrigo, não conhece o quanto você caminhou para chegar nesse lugar música, onde você se encontra, para construir a trajetória que você construiu. E como você colocou, me lembro de muitos episódios, né, em que deixava de ganhar ou perdia de ganhar em nome de uma boa composição, em nome de um arranjo, né, em nome de uma construção onde todos os agentes envolvidos, e a gente se conhece em lados opostos, não é? E depois a gente acaba juntando, e de lá para cá eu costumo dizer que juntamos e não separamos mais e vencemos, não é? Todas as disputas que juntos nós enfrentamos. Mas eu destaco sempre, assim, com muito afinco, a sua generosidade, o seu coração generoso, não é? E eu penso que todas as outras coisas elas derivam daí, porque a irmã Dulce tem uma fala que eu sou apaixonado. E eu já fui muito religioso, você sabe disso. Hoje eu não sou religioso, eu sou um não religioso convicto, eu sou um espiritualista, eu sou deísta, eu acredito em Deus, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, como humano mesmo, como essa figura que também foi política, não é? Que fez política para os mais pobres.
que foi socialista. E eu digo sempre, as pessoas quando me perguntam por que o socialismo, eu disse, Jesus Cristo foi socialista. Ele compartilha no milagre da multiplicação, o que eram 5 pães e 2 peixes, ele divide o alimento e alimenta. Então nós temos aí a primeira política pública de distribuição. Não é? Jesus Cristo transforma a água em vinho. E no momento em que havia escassez de vinho, na festa de nobres, obviamente. Isso é socialismo, não é? Isso é política pública de compartilhamento, de distribuição. E ele diz mais, ele diz assim, vou preparar um lugar, e quando eu for preparar um lugar, está escrito em São João 3,16. Eu voltarei e receberei vocês, e levarei para onde eu estiver, vocês também possam estar. Isso é política de habitação. Claro. E ele está pregando, e eu não estou falando aqui heresia. Quando ele vai diante de Pilatos, ele apenas diz que o seu reino não é desse mundo. Pilatos, você é rei? Ele diz, tu dizes. Né? Não, dizem que você é rei. Ele diz, o meu reino não é desse mundo. Então, e quanto homem, Jesus Cristo foi exemplo também de política e de políticas públicas, de amparo e proteção àqueles que precisam. Irmã Dulce tem uma fala que eu gosto muito. Ela diz, quando se sentir só, quando não souber para onde ir, escute seu coração. Que é pelo coração que Deus fala com os homens. O Papa Francisco, que para mim é um gênio do ponto de vista do governo eclesiástico, né? Ele diz que nós devemos de tudo que temos que cuidar, e aí, parafraseando Salomão lá no Provérbios, é cuidar do coração, porque é dele que provém tudo que é bom e tudo que é mal. Então, como você tem um coração generoso, quem te conhece sabe disso, não é? As outras coisas se tornam menos importantes do que as pessoas. E você tinha desde cedo a opção de ir por outro caminho, em que pese você fala da história dos seus pais, que eram militantes, então isso está no sangue, está na veia, né? Dingo de campanha, parece que era música de ninar para dormir na sua casa na infância, mas a sua família é uma família de empresários, não é? Estabilizados, organizados, queridos, respeitados. E o seu irmão Caio é jurista, né? É advogado, de um escritório renomado, inclusive, não só na Bahia, no Brasil. Você tinha a opção de seguir outra carreira, de escolher outra trajetória. Não é? Por que você escolheu a política? Eu acho que muito por isso mesmo, pela formação que eu tive em casa, pela vontade de transformar vidas, pela vontade de... Porque a gente... Essa política assistencialista que você falou, as pessoas eu podia fazer individualmente, podia estar doando, fazendo sopão, doando cesta básica, matando a fome de um, de outro, que a gente também ajuda muitas obras a fazerem isso, mas a política faz com que você possa fazer isso em escala gigantesca, para toda uma cidade, para todo um estado, para um país. Então, acho que estar na política é transformar a vida das pessoas de verdade, é fazer com que as pessoas mudem o seu patamar de vida. Então, por isso que eu gosto da política, eu quero entrar na política, fazer a diferença. Acho que pessoas que têm, obrigado pela fala, pela generosidade e coração bom, não podem se afastar da política, tem que entrar, tem que disputar esses espaços para a gente poder ter melhor política pública, para atender mais gente, para chegar em mais pessoas. Então, essa formação socialista, essa formação militante, essa formação que eu tive em casa, e, claro, os encontros da vida, e eu costumo dizer que fazer política é bom quando você não depende dela. É a melhor forma de fazer política. Mas, para se dedicar 100%, você tem que ganhar seu sustento de alguma coisa. Então, eu dei muita sorte de poder fazer política com quem eu acredito e com parceiros leais, honestos e que são ideologicamente também do mesmo lado que eu. Então isso é fundamental também, você ter uma trajetória bacana e você entender que a gente está aqui por quem mais precisa, para transformar vidas, conhecer a realidade. Não adianta também eu ficar dentro de um ar-condicionado, atrás de uma mesa e achar que eu tô, é assim que faz. Não é. Se você não conhecer na ponta, se você não estiver lá conversando com as pessoas, chegar onde as políticas públicas não chegam, para você poder dizer, tem que chegar dessa forma, tem que fazer desse... Então é para isso que desde ontem a gente se tornou candidato, para tentar chegar na Câmara de Salvador, para atingir com leis, com preposições, com trabalho, com denúncia,
com a força de um mandato, fazer com que a política pública chegue para quem mais precisa. Então, acho que essa é a ideia central e por isso eu fui para a militância. Por isso, podia mesmo estar com a vida muito organizada, empresarialmente, tocando as empresas de meus pais, ou ter feito outra carreira jurídica, ou ter com meu irmão. Mas esse chamado é uma coisa assim, entrei na política, gosto da política, sei me relacionar, talvez o que eu mais sei fazer é me relacionar com gente. Então, acho que isso eu não podia desperdiçar esse talento, não podia desperdiçar essa vocação, né? Que eu tenho. E eu acho que também acaba que eu, uma família que, apesar de não ter ninguém na política, todos muito envolvidos com a política, não só meus pais, mas na família de minha mãe também tem meu tio que tinha agência, que era vinculado à política, tem algumas outras coisas, e eu acho que todo mundo acabou que se viu em mim, né? Assim, eu acho que nessa motivação, nessa vontade de transformar, e eu acho que isso é muito bacana, e eu acho que eu consegui dar esse passo, e espero chegar ao parlamento para a gente poder fazer muito mais por todo mundo e orgulhar. Eu costumo dizer que meus pais são muito corretos, são muito honestos, e se tem uma coisa que eu não quero é que macular minha imagem e que eu tenho essa referência de meus pais, né? Que meus pais fiquem com vergonha de mim. Então isso jamais, então é por isso que eu faço política com muita seriedade, com muita olhando para frente, olhando para o lado, entendendo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e para estar bem sempre e ajudando a quem mais precisa. Isso é princípio, né? Isso é um princípio de vida e é um forte princípio, né? Não desonrar, não envergonhar, né? Antes, pelo contrário, que seus pais tenham orgulho. Eu me lembro de uma passagem nossa com Dom Diego. Era o ano da pandemia, 2021, né? Acho que a pandemia chegou. Chegou em 20. Era o ano da pandemia. E a gente caminhava pelo Pelourinho, então era 20, porque a pandemia ainda não tinha chegado aqui, já estava no mundo. E seu pai falando assim dos lugares onde você passou, dos mandatos, a gente caminhando para um daqueles restaurantes, depois de algum evento, alguma atividade. E assim, era perceptível a curiosidade, não é, de saber o que era a FLEM, foi quando você foi para a FLEM, então foi 2020, de saber o que a fundação fazia, mas assim, atestando que sabia o que você fez na Defesa Civil, o que você fez no Parlamento, o que você foi fazer em Andaraí, não é? O que você fez como secretário de Ciência e Tecnologia, como chefe de gabinete também, e agora curioso para saber o que é que você faria na Fundação FLEM, que podia transformar a vida das pessoas, não é? Assim, com a doutora Adriana eu tenho um pouco menos de intimidade, mas é um forte princípio. Enquanto você mantiver queimando e ardendo no seu coração, ser a inspiração, ser o exemplo para os seus filhos e não desonrar e não envergonhar os seus pais, eu penso que onde você estiver, você vai continuar trilhando esse caminho de sucesso, de triunfos, né, e de muito orgulho para aqueles que te acompanham. Porque Rui Barbosa, inclusive, um dos maiores juristas brasileiros, o baiano Rui Barbosa, já dizia que política e politicagem, politiquice e politicalha, elas não se confundem, elas não se misturam. Ao contrário disso, elas se repelem, porque a política é a arte de gerir o Estado, né? De construir soluções, como você bem disse, que intervenham e transformem a vida das pessoas. O advogado médico opera 1000 pessoas, mas 10 por dia no máximo, sei lá, 5 por dia. Se for uma cirurgia de altíssima complexidade, como uma neurocirurgia, uma cirurgia cardiovascular, eu não sei se consegue fazer mais de 2, porque exige muito. Né? O engenheiro constrói 10 prédios, mais um de cada vez. Né? E quem está na posição que você está, não. Dirige o orçamento, decide pela vida das pessoas. Então, uma decisão para mais ou para menos, certa ou errada, ela tem um reflexo e um impacto muito grande na vida das pessoas como um todo, da população, da sociedade inteira, dos que não têm amparo, que estão à margem da sociedade, mas também daqueles que têm condições próprias de tocar e de seguir a vida. E diante disso, eu já queria que você falasse com a gente que desde o movimento estudantil, onde você começa a sua trajetória, passando pelo parlamento, mas também na administração direta, não é? O chefe de gabinete ele tem a função técnica e burocrática de acompanhar os índices da gestão, mas também de pactuar a política, não é? E foi assim
quando você esteve no município como chefe de gabinete de prefeitura, chefe de gabinete de secretaria de Estado, mas também como secretário. E a pergunta é, você tendo essas 4 experiências assim intensas, não é, na sua vida e desafiadoras, porque foram em momentos que você era mais jovem, tinha mais cabelo, tinha mais barba, ou nem tinha barba, né? Que a barba passou, eu sou de um tempo que você não tinha barba. Qual dessas experiências mais o Rodrigo mais se identifica? Né? Você concorre a uma vaga no parlamento, então eu imagino que você tem aí um interesse, uma paixão por legislar, por fiscalizar, por propor, não é? Mas você teve essas experiências no parlamento estadual, no parlamento federal, no município, então você fez uma carreira completa, podendo conhecer as diversas áreas da atuação da gestão pública e também intervindo em públicos seletos, mas também em públicos macro e geral, quando você atua no Senado e na Câmara Federal, por exemplo. Qual dessas experiências foi mais profunda, te marcou mais, te traz mais carinho, mais saudade, mais lembranças gostosas e positivas? Já vou responder ela, mas começar que a gente analisando algumas experiência, analisando algumas pesquisas no interior, está dando muito lugar que as pessoas querem renovação com experiência. E eu ficava, como é que pode ser renovação com experiência? E aí você falando, Alisson, me deu esse estalo, por isso que eu vou falar aqui. É o que eu sou hoje. Eu estou me pretendendo renovar a Câmara e tenho uma vasta experiência na política. Um jovem experiente. Assim, é um desejo do que as pessoas querem, e acho que assim eu me coloco, é um cara para renovar com uma experiência longa, larga e exitosa. Então, assim, eu comecei, o meu primeiro emprego, assim, que eu comecei na política, na Assembleia Legislativa com lídice e deputado estadual, e não por conhecer, já desde pequeno, eu frequentava as reuniões do PCdoB e ela e tudo, que eu comecei grande. Eu comecei como office boy. Esse assessor parlamentar até fica bonito aí, mas era office boy. Então eu descia, fazia os pagamentos do mandato, corria no banco, ia aqui, ia acolá, porque eu tinha feito... Eu já fui office boy, viu? Na extinta Rádio Novo Tempo em Ilhéus. Salomão Batista, que narra na Metrópole, meu querido amigo, né, desse tempo, quando a Igreja Adventista, que era o movimento que eu fui ligado a vida inteira, compra uma rádio e bota a Rádio Novo Tempo, Salomão Batista foi para lá, né, era um dos dirigentes da rádio, e eu fui office boy lá na Rádio Novo Tempo. Eu, na minha juventude, naquele anseio, fiz Duda, né, e aí precisava, falei, não quero depender de meus pais, quero ter minha própria trajetória, estava na universidade ainda, e aí pedi uma posição, falei com o Liz para ver se podia. Ela, hoje tem de office boy aqui. Eu falei, não, é isso mesmo, quero isso mesmo, e vou aprendendo. Aprendi muito com o Mecenas, aprendi muito com o Liz, o pessoal do mandato, o Cris, e eu fui crescendo na política e fazendo opções, escolhas, quando as pessoas lá quando a gente ganhou em 2006 o governo do estado, com Wagner, todo mundo, há muito tempo a gente não estava no governo, nosso campo, tinha uma era grande de Antônio Carlos Magalhães, todo mundo do mandato queria ir para o governo. Aí ele perguntou, como é que você quer, o que é que você quer fazer? O Valdir, né? O último João do Valdir. Aí eu falei, deputada, se eu puder, eu quero coordenar a política do mandato, eu não quero ir para governo. Ela tomou um susto assim de coordenar, eu falei, do interior, porque aqui eu vejo muita gente chegando, se queixando que você é muito Salvador, então eu quero agradar esse pessoal aí pra gente ter mais força, um flanco aí. Tá bom. Aí foi a partir daí que eu cresci muito na política e coordenei o partido no interior todo, e você me ajudou muito. E hoje está na posição que eu estive, para a gente organizar esse partido. Mas voltando agora assim, a tarefa que eu mais além da primeira, que isso é marcante, mas com certeza a FLEM. Foi a mais desafiadora, a mais complexa, a que eu passei mais tempo, a que eu pude ver a política pública se desenvolver, crescer, a que eu pude trazer novas ideias e novas políticas. Então, e aí eu não destaco com todos os programas e todos os projetos que a FLEM tem, mas eu destaco o primeiro emprego. Porque eu acho que Salvador hoje precisa de emprego, a gente não pode estar na posição que a gente está, e o projeto Primeiro Emprego do governo do estado é algo fenomenal, fantástico. A gente passaram 17 empregamos nesse período, 17 mil jovens, entre jovens e adultos, a maioria jovens, 71% de mulheres, para ter sua primeira experiência de trabalho com a carteira assinada, na área que ele fez o curso técnico no estado.
de periferia, negros. É uma política de inclusão, de juventude, e que faz com que as pessoas tenham a carteira assinada, que é fundamental para depois você ir para o mercado de trabalho formal. Então, é um mercado de trabalho formal, mas é dentro do governo. Acho que a prefeitura não entendeu isso, não copiou. É uma briga que eu quero ter na Câmara. A gente ter o primeiro emprego, expandir para a prefeitura, ter o primeiro emprego municipal para gerar mais oportunidades. Então, eu fui o presidente mais longevo da FLEM e que tratou dessa política pública. O que exerceu mais tempo na direção da Fundação. Mais tempo na direção da Fundação, que mais jovens passaram na minha gestão por esse projeto. Então, eu tenho muita felicidade de estar muito perto desses jovens. Deles me conhecerem, de eu conhecer eles, da gente saber problemas da família, de a gente tentar solucionar, de chegar junto. Não tem nenhuma indicação política. Nesse projeto não tem nenhuma indicação política. Todo mundo chegou lá por seu mérito. Tem 2 programas do governo que são muito... Assim, aliás, tem vários. Todos os programas do governo são muito sérios, mas tem um destaque especial para 2, que não há interferência. Né? A questão das escolas militares, isso é acompanhado, inclusive, de perto pelo Ministério Público, e também a seleção para o programa Primeiro Emprego, né, que é uma coisa que não depende de indicação de força política, é seleção pública, é resultado do que esses jovens fizeram no período escolar. Isso. Né? Então isso torna um desafio ainda maior, porque tem muitos regramentos legais, eu imagino, né, que você como presidente da fundação e os coordenadores do programa precisam alcançar, e é um programa a nível estadual, né? Então do extremo sul do estado, a Bahia tem dimensões que é maior do que a França, né? Nós somos um estado continental. Então você tem 417 municípios, uma extensão territorial tremenda, fazemos divisa com 6 ou 8 estados da federação, e você conseguir chegar em todas as pontas do estado para abrigar esses jovens e cuidar da vida deles, imagino que realmente seja desafiador, mas também muito especial. E veja bem, o emprego é uma coisa que e a gente viu muito isso na Fundação, primeiro que um salário mais os benefícios que esse jovem tem, às vezes cuida de uma família inteira. Então, na maioria das vezes. É a única renda formal da família. A gente também percebeu com pesquisas internas que muita gente desses jovens acessaram a universidade porque tinham essa renda. Para poder acessar a universidade e ir se graduando mais. Tem histórias fantásticas de vários beneficiários, tem histórias emocionantes, que a gente já ouviu algumas, várias delas. Então, assim, é um programa realmente que você mexe com as pessoas que precisam, e acho que o emprego gera gera uma família mais unida, para quem é importante, né, o pessoal da igreja, a família, entender que a família é isso também. Você gera menos violência, é uma política pública também. Quando você gera emprego, você diminui a violência. Você pode gerar emprego e aí, por exemplo, lançar uma ideia aqui, gerando emprego, que seria você tem aquela Manuel Dias na Pituba, que poderia ser como várias avenidas no mundo são, com muita loja, com muita gente trabalhando, mais gente, com lazer nos finais de semana, não tem nada, fica deserta, porque não tem conforto térmico. Um emprego podia vir a partir do plantio de árvores também, e bater ali uma sensação térmica melhor, e você está caminhando por aqui. Então, o emprego mexe em várias políticas públicas ao mesmo tempo. Tem um efeito positivo em cadeia. Um efeito positivo em cadeia, e outras políticas públicas atendem ao emprego. No caso de você estar com Salvador mais verde, você pode gerar mais renda naquele local, e outros locais da cidade. Eu dei exemplo da Manuel Dias, você passa na Manuel Dias, um paradeiro, uma avenida que era para ter cultura, era para ter dança, era para ter jovem na rua, era para ter outlet da Nike, outlet da Adidas, era para ser uma avenida pulsante. E você vê ela parada sem nada. É um negócio que realmente... Quadra de skate, espaço por hip hop, sem entender por que assim. Sim, por que isso? Mas você para analisar, você vê, realmente não tem um sol na cabeça pino que você não aguenta. Você fala, Rodrigo, de um lugar com muita autoridade e propriedade. Eu me lembro que no meu tempo, e eu também fui oriundo do movimento estudantil, a gente tinha uma pauta que ela era restrita a esporte, cultura e lazer. Né? O que é que o jovem quer? Esporte, cultura e lazer. Eu me lembro de um primeiro programa de inclusão de jovens, que foi o programa Agentes Jovens, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
era 98, 97, 96, 97, se eu não me engano. Era naquele período. Eu não tive um primeiro emprego, um programa dessa natureza, né? Eu fui trabalhar aos 13 anos de idade, meu irmão foi trabalhar mais cedo, aos 12. E minha avó, você estava falando aí, me lembrava aqui de quantas vezes eu ouvia minha avó dizer que o emprego é que dignifica o ser humano. Meu filho, tem duas coisas que o ser humano precisa ter. O seu saber, e ela falava do estudo, porque ela era analfabeta total, né? Então, o seu saber, porque ninguém vai tirar de você, e a sua profissão, porque o emprego é que dignifica o ser humano. Hoje, as juventudes, né, que querem muito mais do que esporte, cultura e lazer, querem inovação, né, querem arte, querem inclusão, querem renda, porque o grande debate é esse, é renda. Se o jovem tem dinheiro, se os governos conseguem ser indutor de um processo de desenvolvimento, onde bota renda no bolso do jovem, o jovem... Eu me lembro que eu recebia R$360 de salário, mais um ticket de refeição, sei lá, de R$120, e esse dinheiro era entregue para minha mãe. Isso já no meu emprego formal. Mas eu fui trabalhar, e meu irmão também, nós fomos trabalhar muito cedo, porque nós precisávamos ajudar a interar o sustento em casa. Né? Eu ganhava R$1 por dia como auxiliar de imposto de lavagem. E eu comprava 50 centavos de pão. Já movimentava a quitanda de seu Juraci, que está vivo até hoje lá no bairro de minha mãe. Né? 25 centavos eu comprava 1 litro de leite da cooperativa extinta Cograp, que era a mais forte do sul da Bahia. E 25 centavos era o meu ordenado, para chupar um geladinho de baunilha ou comer uma cajarana com sal quando saísse da escola no dia seguinte de manhã. Então, se o Estado consegue incluir esse jovem no orçamento, porque quando o jovem envia um currículo para a empresa, primeira coisa que se pede, experiência, é o que você disse. Como ser jovem, renovar, inovar e ter experiência? Então acho é vício de linguagem, tenho certeza que o programa Primeiro Emprego leva para a sua vida, levou para a sua vida e para o seu coração experiências impagáveis e também inesquecíveis. Né? Imagino, você já disse que vai lutar pelo primeiro emprego quando chegar ao parlamento municipal. Você não pode falar nem pedir voto, mas eu posso falar. Quando você chegar ao parlamento municipal, lutará para que o prefeito que lá esteja, e tomara Deus seja o seu aliado, para que você possa ser melhor ouvido, mas também para que as empresas tenham uma política de adesão desse jovem no primeiro emprego com uma espécie qualquer de incentivo, de benefício para aqueles que contratam. E eu me lembro em alguns eventos em que você me convidou para fazer palestra, a sua equipe, treinamento, que não eram só jovens. Não. Tinham pessoas de mais idade que nunca tinham tido uma carteira assinada. Não é? Então é importante que esses dados cheguem na população. Não é? E você assumir e levantar isso como bandeira de luta e de vida. Eu tenho certeza que quem nos acompanha, quem nos ouve, quem ouvir, né, nós vamos massificar essa conversa nossa, especialmente aqui nessa região, né, terá consciência de que uma representação a partir daquilo que você propõe para a cidade de Salvador, para os filhos de Salvador, os jovens, as mulheres, os negros, os da periferia, mas também os adultos, será algo que vai transformar a vida das pessoas, porque eu sei que você sabe fazer, e se lhe der condição, e se lhe deixar fazer, você fará muito, né, por essa população, por essa juventude. Eu estou conversando com Rodrigo Ita, jovem cientista político, ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, ex-presidente da Fundação Luiz Eduardo Magalhães, a Fundação Flame, pai de Duda, Guido e Nina. E nós estamos aqui nesse papo leve de como a política pode influir e transformar a vida das pessoas. E esse nosso bate-papo, Rodrigo, tem um apoio especial de Jaque, corretora de seguros. Eu vou repetir para você, são 17 anos de mercado, uma trajetória irretocável, cuidando do maior patrimônio que você tem, que é a sua vida e dos que você ama. Jaque Corretora de Seguros, seguros de vida, plano de saúde, seguro automotivo e seguro residencial, mas também da Sunflowers Fashion Story, a sua loja de moda feminina para todos os momentos da sua vida. Vai na praia, vai no churrasco, vai na festa, vai sair no fim de semana, não organizou o look? Corre, entra aí no Instagram da Sunflowers Fashion, que você vai encontrar tudo o que você precisa para se vestir bem e estar bem apresentável. Rodrigo, em tese, o vereador e o prefeito são os políticos mais perto da vida das pessoas. Em tese. Em Salvador,
é bom demais. Eu conheço vereadores aí que é mais difícil acessar o condomínio onde eles moram do que a Câmara Municipal ou a Assembleia Legislativa. De onde nasce a ideia de você, consolidado como gestor, não é, foi o presidente que mais tempo presidiu a Fundação Luiz Eduardo, a Fundação FLEM, como usual chamar, foi secretário de Estado, foi superintendente de Defesa Civil. Imagino o tamanho dos desafios. Você dirigir a Defesa Civil do Estado, um Estado que tem no norte seca, não é um semiárido, que conviver com semiárido é um desafio gigantesco. Você tem no sul e no extremo sul muitas chuvas, né, enchentes e rios que transbordam. Mas uma das piores passagens foi a seca no sul, que não estavam acostumados. Que não estavam acostumados. O sul faz 4 estações do ano num só dia, né? Mas também Salvador, né? Que é uma cidade que quando chove, nossa gente, nosso povo sofre com os alagamentos, com o deslizamento das encostas. E você podia continuar no seu lugar de conforto, né? Podia ser novamente candidato a deputado, que já o foi, não é? Podia continuar com sua vida tranquila e calma. O que leva você a tomar a decisão de, nesse período, disputar uma vaga à Câmara Municipal de Salvador? Primeiro, acreditar na política. Eu sou uma pessoa crente da política, crente das pessoas. E eu acho que, como a gente falou anteriormente aqui, essa possibilidade de que com uma lei você transformar vidas, fiscalizando o que está sendo feito de errado, que está vazando dinheiro público para outra coisa, em vez de estar sendo aplicado na política pública. Eu acho que o papel do vereador, do parlamentar, do deputado é essencial. Eu cresci com isso, eu cresci acreditando nisso. Eu acho muito ruim como é tratado o político, alguns porque fizeram por merecer, tá? Talvez isso, mas como o quarto poder trata a política, como a imprensa trata a política, que bota lá embaixo, que acha que é todo mundo igual a todos. Isso é tão desonesto quanto os políticos desonestos. É tão desonesto quanto os políticos desonestos. Então eu acredito na política, eu acredito nesse espaço de transformação, eu acredito muito nisso, e tem um time todo por trás. Assim, eu não sou candidato de mim mesmo. Claro que para ser candidato você tem que ter o desejo, tem a vontade, tem que ter a vocação, tem que ter essas coisas, e as minhas passagens me fazem ser mais conhecido do que alguns companheiros que podiam estar nessa posição, mas a partir do momento que eu vou para o parlamento, outros companheiros podem ocupar posições que eu já ocupei. Eu não sou o melhor, nem o único que vai poder ocupar. Então, hoje a gente reúne uma equipe, um time que quer transformar a vida da cidade, a vida de Salvador, e eu sou apenas o representante desse time. Então, eu acho que isso, com o meu desejo, com minha vontade, com minha experiência, com a experiência de ter gerido mais de 17 mil jovens para o primeiro emprego, eu me apresento como candidato que pode fazer mais, pode gerar mais emprego, pode gerar mais renda, com leis, com atuação, com força, tendo um mandato participativo, coletivo e aberto para a população. Eu acho que é a vontade de fazer diferente, a vontade de fazer mais do que está feito, e a crença mesmo, a crença de que a política, e aí eu vou bater sempre nessa tecla, podem falar que tem ladrão, que tem corrupto, mas tem muita gente boa. A política é o estrado da sociedade. Como o advogado tem advogado ruim, advogado bom, de caráter, não só na letra nas suas peças, como no jornalismo tem jornalista bom, jornalista ruim, como o médico tem um médico mais humano e um médico desumano. Então, na política também, você tem um político ruim tecnicamente, ruim de caráter, tem um bom tecnicamente, tem um bom de caráter. Então, assim, eu acho que a política tem que ser... Eu acredito na política, e nós, em vez de nos afastarmos por acharmos que somos bons, que somos... que é um lugar puritano, que é um lugar impróprio para nós, na verdade, nós temos que ocupar esse espaço. Então, é por essa motivação e por crer muito na política que eu estou me colocando como candidato a vereador de Salvador. Perfeito. A escritora americana Ellen Golden Armus White, ela diz assim: jovens, almejem espaços no legislativo, no executivo e no judiciário. Aí ela dá um ponto de seguimento e diz: desde que
isso não ocupe o primeiro lugar da sua vida. Né? Porque quando vira uma obsessão e você é intransigente na conquista disso, você acaba sendo perverso e desonesto, como você disse no início do nosso bate-papo. E o fundamental extrato dessa fala sua, quando você disse que o político é o retrato da sociedade, para você que nos acompanha, ninguém chega ao parlamento ou ao poder executivo porque arrombou porta. Eles chegam lá porque você e eu os elegemos, porque nós votamos neles. E a gente fala muito da corrupção no âmbito da política, porque, como você diz, o que a imprensa vende para fora, às vezes é tão desonesto quanto os políticos desonestos. Mas quantas vezes paramos na vaga do deficiente, do idoso, da gestante, e é uma vaga que não nos pertence nem por 5 minutos? Quantos atestados médicos por ressaca já foram apresentados pelos cidadãos comuns, e não pelos políticos nem seus filhos, né, na escola ou no trabalho porque farriou demais o fim de semana? Quantas vezes se recebe um troco a mais na catraca do ônibus ou na quitanda do jornal e vai para casa com a sensação de que se deu bem? Isso é corrupção. Agora, o que se combate é a super mais-valia. Então, essas atitudes é que levam as pessoas a votarem naqueles que compram o seu voto, a votarem naqueles que se parecem consigo na prática, ainda que o discurso negue o contrário. E aí é importante ter mais Rodrigos, Itas na política, para que a gente possa dormir e acordar com a tranquilidade de saber que estaremos bem representados, que assim como Dom Diego e Dona Adriana, nos orgulharemos daquele a quem nós confiamos a nossa representação, né, seja no parlamento ou seja no executivo. Para a gente ir encaminhando para o fim, o direito à cidade é uma premissa básica. E quando a gente vê, por exemplo, e é uma sugestão mesmo, eu penso que você, como candidato a vereador, precisava visitar aquelas estações do BRT. Eu, inclusive, passei ontem por uma delas. Vazia! E a estação da Lapa fervilhando, não é? E o metrô fervendo. O dia que o metrô dá um problema, o dia que roubam os cabos do metrô, a cidade para. Nunca vi a cidade parar porque não tem metrô. Não é assim, porque o metrô parou, era o contrário. Quando para o trânsito, para tudo. Então, as pessoas não têm direito. Eu me lembro do tempo em que eu pegava um ônibus no Campo Grande e ia até a Praia do Flamengo. Não é? Então isso está cada vez mais raro, as pessoas estão perdendo direito à habitação, o direito à cultura, o direito a praças esportivas, o direito ao transporte, à mobilidade. Como você pretende enfrentar esses debates? Educação infantil, onde as mães possam deixar seus filhos em creches o dia inteiro. Basta olhar o índice de educação IDEB da Prefeitura Municipal de Salvador. Como você pretende enfrentar todos esses debates que a sociedade e que a cidade de Salvador reclama, Rodrigo, quando estiver na Câmara de Vereadores? Primeiro, fazendo diferente, ouvindo, sendo um mandato participativo, que escute mesmo e traga o ponto de vista das pessoas. Na campanha eu já estou vendo isso e já via como político, como todo, mas na campanha estou sentindo de perto essa necessidade. Você tem que fazer um debate, por exemplo, sobre o transporte público, você tem que fazer um debate honesto. Eu acho até um debate honesto com a prefeitura, e parar de visar o lucro das empresas e até poder, honestamente, pagar mais a prefeitura até. Mas que o serviço chegue. Poder ter um ônibus de porta aberta para o estudante. 100% subsidiado. 100% subsidiado. É um debate que a gente tem que fazer com seriedade. Ver o orçamento, ver como é que está. Porque hoje a gente passa um orçamento fabuloso, paga e o serviço ainda paga a população e o serviço é ruim, não chega nos lugares. A extinção da linha, eu entendo a integração, eu entendo que tem outros modais de transporte, mas é isso, tem que chegar na ponta onde parou de passar ônibus e atrapalhou a vida da pessoa, porque vamos debater, isso aqui tem que ter, essa linha tem que ter. O BRT serviu para quê mesmo? Para quem? Para quem? Em minha opinião, apenas para construir os viadutos. Não é para ser um modelo de transporte. Eu acho que a CM Neto queria fazer obra na cidade, tinha um recurso para isso, pegou via BRT para fazer obras na cidade, para fazer viadutos, deixar a cidade mais cinza e menos verde. Arrancando o verde da cidade, que eu continuo falando e batendo nessa tecla. Mas o BRT não liga nada a lugar nenhum, é vazio, não tem ninguém da população pegando esse ônibus, é um ônibus que passa aí bonito, chique, talvez seja um ônibus que ele disse que tem ar-condicionado, mas que não leva ninguém a lugar nenhum. Então as pessoas querem, claro que não é, a gente sabe que o transporte público não é para sair da porta de casa, você vai na porta do trabalho.
mas você tem que ter um mínimo de conforto, de relação, de estar ligando o bairro à cidade. Perfeito. Então, a mobilidade tem que ter as obras estruturantes, mas tem que ter caminhos das pessoas terem... perder engarrafamento com inteligência, tirar engarrafamento com inteligência, com algumas intervenções mais certeiras, né, para a gente poder ter a mobilidade, para você não se atrasar menos. E creche pública, você falou de creche, é importantíssimo. Salvador tem um índice pequeno de creche. Tem algumas creches comunitárias que, mesmo assim, a prefeitura não está passando o recurso a contento, no prazo certo, as pessoas ficam devendo, não tem creche municipal e as pessoas precisam ir trabalhar. Vai fiscalizar a dignidade do emprego. Na Câmara, vai fiscalizar se está tendo creche naquele bairro, se está passando no tempo correto o recurso para as creches comunitárias, porque isso é importante. Se creches que sejam 24 horas. Para não roubar a oportunidade dessas crianças no futuro, né? As crianças no futuro e as mães, para poderem ser atendente de farmácia que fica 24 horas, para poderem trabalhar. Então, assim, não ser só uma creche de dia. De dia. A creche que possa também... Tem mães vigilantes. Tem mães vigilantes, mães solos, que precisam. Perfeito. Que precisam, não tem uma rede de apoio, como eu tive a sorte de ter uma rede de apoio de meus pais, dos avós de Nina, de Duda, de Guido, dos tios, mas tem gente que é solo. Então tem que ter tem que aparar de alguma maneira a criança para a pessoa poder trabalhar, para ter sua dignidade, para ter sua renda. Então isso tudo a gente vai ter que fiscalizar, chegar junto, cobrando e você vai dar trabalho a quem tiver participando da população. Você vai dar trabalho a quem tiver na prefeitura. Pretendo. Vai dar muito trabalho. Pretendo, porque a gente não entra para ser mais do mesmo. Eu acho que a renovar com experiência é isso. Você tem experiência de saber como funciona o executivo, não ser desonesto com isso, como funciona o executivo, saber que você não pode ser desonesto com isso, não fazer muita demagogia, não tá disso, mas cobrar, tem que ser responsável. Tem que ser responsável, mas cobrando, participando, ouvindo a população, fazendo um mandato aberto, participativo de verdade, para a gente poder marcar, fazer a diferença, né? Afinal, você está no espaço, você pretende estar no espaço, não é para ser igual aos outros. É para fazer melhor, mais, e que venham depois, sirva de exemplo para outros fazerem mais ainda e melhor depois que chegarem lá. Para a gente encerrar, eu só queria, assim, de forma muito tranquila. Você é carnavalesco, que eu sei. Você acompanha a saída do Ilê, você acompanha a concentração na Casa Olodum, você sai em bloco, você vai menos até a camarote, você é do carnaval de rua. Eu vou chegar lá. Você vai menos a camarote porque você é do carnaval de rua. Você tem bloco, né? Nem me pergunte que eu não sei. Você curte esse carnaval nos bairros, inclusive. Basta olhar aí no Instagram, segue aí, @RodrigoIta. Você vai ver tudo isso que a gente está dizendo aqui. Você vive intensamente isso. Você gosta de carnaval. A cidade vive esse debate aí de mudança do carnaval. Eu penso que é um consenso, né? Eu demorei para algumas coisas na minha vida, inclusive para conhecer o Carnaval de Salvador. Depois que conheci também me apaixonei, me programo para estar todos os anos. Mas a Barra, o Campo Grande, esse ano teve até um movimento maior, né? Os governos do estado, especialmente, e a prefeitura deram uma atenção ao circuito do Campo Grande. A Barra é um consenso que estrangulou, né? E está esse debate de um novo circuito, de mudança de circuito, Boca do Rio, enfim. Como carnavalesco mesmo, como cidadão que gosta da nossa baianidade e dentre elas o carnaval. O que você pensa sobre, assim, rapidamente? Eu acho que a gente tem que dar mais importância aos blocos afros. Eu acho que isso é fundamental. E falava-se no circuito do comércio para os blocos afros, fazer uma passarela do afro. Não tem do samba em alguns lugares, não tem o Parintins lá no Amazonas. Então, assim, fazer algo de verdade com força para brilhantar os blocos afros, para a gente ter mais visibilidade deles, e é bonito aquele desfile. E aí se preparar mais, eu acho que isso é muito bacana. Então, se ampliar para Boca do Rio, fazer o estudo, Boca do Rio, Patamares, sei lá onde é que eles querem botar, fazer o estudo se viabiliza, se é bacana. Ter alternativa, para você não estar estrangulado, não ter uma superlotação como foi em alguns dias na Barra, eu acho que a gente tem que ter alguma alternativa para isso. Acho que sábado na Barra, sexta ou sábado na Barra, estava impraticável. O domingo foi também. Teve quebra de trio, fila atrasou, acho que teve uma desorganização terrível este ano em algumas dessas coisas, mas
eu acho que se a gente pensar em algo que folgue, que deixe mais à vontade, que deixe as pessoas mais tranquilas para brincar, que evite o esbarra, bater não ter briga, porque você tá com um querosene na cabeça, você esbarra, você acha que o outro bateu em você de propósito. Assim, tudo para facilitar a vida. A gente tem uma operação... Para ser festa, né? Para ser festa. A gente tem uma operação de segurança fantástica. Tem os exageros? Tem os exageros. Né? A gente não está aqui para passar pano para a polícia. Mas você controlar mais de 1 milhão de pessoas na rua, num estado alcoólico, etílico e de transe, que é o carnaval, e a gente ter pouquíssimas ocorrências, é um negócio que só se faz na Bahia. E a gente exporta isso para o mundo. Então, isso é... O mundo se reúne aqui, né? Se reúne aqui, é uma coisa muito interessante. E claro, fortalecer os bairros. Eu sou defensor. O São João em Salvador está até fortalecendo com o governo do estado, fazendo grande São João em áreas fechadas, não parque de exposição, apesar de ser de graça, em áreas fechadas, né? No Pelourinho, já tem também, sempre tudo de graça, porque é assim que tem que ser para a população acessar. Mas eu fiquei muito impressionado como a gente fez São Pedros aqui este ano em Salvador. Rodando muito bairro, com muito São Pedro, porque São João muita gente viaja e tem os grandes atrações, mas muito São Pedro, eu acho que... E as pessoas ficam felizes de estar entre os seus, de estar no bairro, de confraternizar com os amigos, com os parentes, com a vizinhança. Então, eu acho que isso também é importante, tá? Eu não sou dos que falam, não tem que ter lazer, que é um gasto de dinheiro desnecessário. Ao contrário, festa é importante para você desopilar, para você viver, para você curtir, mas também gera renda. Tá ali vendendo, tem um que tá vendendo a cervejinha, tá vendendo a comida, tá vendendo... Que isso é outra coisa que eu acho que a gente tem que fazer. Espaços públicos em todos os bairros da economia local circular. Com trailer, com a praça funcionando, o direito a você estar lá convivendo, com iluminação forte, com entretenimento, claro, entretenimento, que as pessoas voltarem à rua, para não estar com medo dentro de casa e servir a segurança pública também. Porque uma rua movimentada, um bairro claro, iluminado, movimentado, ocupado é muito bom para a segurança pública. A gente é do tempo também. Que jogava bola na rua, né? Jogava bola na rua, fazer isso. Então, assim, tá ali convivendo, vivendo esse bairro, vivendo essa vida, eu acho que isso é fundamental. E ainda gera uma renda para a economia local. O Estado, a Prefeitura tem que ser indutor. Não basta dizer que a gente tem o cidadão que entrega a comida em sua casa de moto ou de bicicleta como empresário. Não. Isso não é empresário. Não, isso é um subemprego. E a gente tem que fazer cursos e não é largar ele no mundo. É qualificar e dar instrumentos para as pessoas poderem ter sua renda. É gasto. Prefeitura é para gasto. Prefeitura e Estado tem que gastar, não tem que sobrar dinheiro. Tem que gastar corretamente e ver quais são as prioridades. Mas a gente tem que induzir a que a economia levante, que gere mais emprego e mais renda. Então é para isso que está a prefeitura, para cuidar, para ser síndico, para a cidade ficar bonitinha, ficar ajeitada, para o lixo que está horrível. Eu não sei o que aconteceu, não sei se não fez licitação, se deu algum problema com a empresa que está, mas o lixo está em todo lugar. Você paga um IPTU caro, você paga uma taxa de lixo cara e a população, e o lixo não está sendo recolhido. Tá acumulando. E olha que eu estou vendo isso em bairros nobres, em bairros de classe média que estão reclamando mais, mas quando você chega na periferia é pior ainda. É pior ainda. Então eu acho que a prefeitura tem que se ligar nisso, se tocar nisso, porque realmente tá ruim. Então tudo isso é investimento. Tem que lembrar que não é gasto, é investimento. A prefeitura está aí para investir nas vidas das pessoas, na transformação das vidas. Cuidar de gente. Acho que isso que falta para a prefeitura de Bruno Reis. É por isso que eu sou oposição à prefeitura de Bruno Reis, porque ele fez muita obra. Porque o Estado também investiu muito na cidade, em obras estruturantes. E aí ele deu tempo dele, ele conseguiu fazer algumas pequenas obras, mas ele trocou muito o verde pelo cinza. E eu acho que isso é algo que ele errou. Ele tem que entender que não dá para você chegar aterrar árvore no meio de uma calçada, não tá com uma política de trazer mais verde, de trazer até árvores já maiores, plantar para a gente ter uma sensação melhor, para a gente ter um ar melhor para respirar e fazendo o que ele está fazendo e cuidar de gente. Está na hora da prefeitura se preocupar com a renda e com o emprego das pessoas. Obra aparece, obra é bacana, obra é bonita, obra é necessária, algumas das obras, mas não é só isso. Cuidar da vida das pessoas. Cuidar da vida das pessoas. Eu tenho um exemplo de quando o Lídice foi prefeita, que está aí até hoje. Eles não, e é forte essa marca, como é forte também a marca. Também é eleitoral. Você não entender que não é só obra que é eleitoral. A Fundação Cidade Mãe,
Lídice qualificava e dava instrumento para as pessoas poderem fazer suas coisas. É uma marca até hoje dela, todo mundo reconhece. Eu fui da Cidade Mãe, eu estou aqui hoje graças à Cidade Mãe, eu saí da rua graças à Cidade Mãe. Então, isso tudo também é cuidar de gente. Eu acho que falta essa sensibilidade a este grupo representado pelo prefeito Bruno Reis. Perfeito. Rodrigo, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, nosso 2 Dedos de Prosa. É um espaço onde nós queremos induzir as pessoas à expansão e transformação da sua mentalidade. O podcast 2 Dedos de Prosa é um produto da AG Serviços Especializados, onde dentre uma série de outros, como planejamento, gestão, construção e execução de orçamento, consultoria, assessoria na área pública e privada, a gente trabalha o desenvolvimento humano. E a sua história de jovem, obstinado, decidido a construir e conquistar uma carreira na política, se materializou antes dos 40 anos. Né? Aos 20 anos você já exercia ou já ocupava espaços públicos e a essa altura da vida traz uma trajetória, um currículo irretocável. As pessoas estão nos acompanhando em suas casas, pelos seus iPhones, pelos seus smartphones, elas estão nos acompanhando no carro. Qual a mensagem que Rodrigo Ita deixa para essas pessoas que nos acompanham? Primeiro, sobre acreditar que é possível transformar sonhos, metas e planos, que é o que você fez, em realidade, mas também para seguir acreditando nesse cenário conturbado que a gente vive, de violência, de segregação pelas ideias, acreditando na política e em políticos como você, que são agentes de transformação social, que dedicam suas vidas. Nós estamos aqui gravando a 1 hora, agoniado, de olho no relógio, porque você tem uma série de compromissos ainda, no fim de semana, as pessoas lhe esperando, né? Abrindo mão de poder estar em casa com seus filhos, para construir uma vida de oportunidades para aqueles que precisam das políticas públicas. Primeiro, é isso que você fala, agarre o seu sonho, vá atrás, busque ele, seja o senhor do seu próprio destino, né? Conduza como você vai chegar lá. Se tiver problema, entenda que vai ter problema, que não é uma linha reta. Às vezes vai recuar, às vezes vai avançar 2 casas, às vezes vai voltar um pouquinho, mas você está ali traçando, está encaminhando, sabendo que você está fazendo corretamente o que você se dispôs a fazer. Não é desistir quando tiver a primeira adversidade, a segunda adversidade, a terceira adversidade. Vão ter adversidades na vida, mas siga buscando o seu caminho, o seu propósito. E o principal, eu acho que isso é o principal, sem pisar em ninguém. Porque que tem uma lei que pega é a lei do retorno. Tá? A gente falava disso aqui, eu nunca... As pessoas falam, você é muito aberto. Você chega, você conversa de tudo com as pessoas, você abre o que você pretende fazer, você conversa, você acredita muito na equipe que forma, eu acredito mesmo nas equipes que eu formo, quando eu estive nos espaços. E aí alguém pode estar querendo lhe sacanear, pode ter algum problema, Eu falei, e por mim, para minha sorte, por algum motivo, eu creio muito nesse retorno, nunca teve problema para mim nesse sentido. Talvez porque como eu não estou preocupado em sacanear ninguém, se alguém tiver, eu tenho alguma blindagem aí, se alguém tiver preocupado em me sacanear, eu tenho alguma blindagem, alguma força, e aí pode ser força que você falou que você acredita, Deus, Jesus Cristo, os encantados, os orixás, o que for, os santos que me protegem, me blindam, e até agora, ainda bem, graças a Deus, não teve nenhum problema. Então eu vou seguir assim, claro que me cuidando, cuidando da saúde, não deixar tudo ao léu, mas seguir acreditando nas pessoas, seguir com o coração aberto, sem me fechar, porque também se a gente ficar recluso e achar que tudo é problema, você não consegue andar. Então seguir acreditando nas pessoas, seguir sem pisar nas pessoas e seguir buscando os sonhos e os caminhos para o que você pretende fazer. E se for na vida pública, seja transformar a vida das pessoas e não transformar a sua vida. Eu acho que isso é o fundamental. Quem vai para o público é para transformar a vida das pessoas e não é para transformar a sua própria vida. Então isso é o que você tem que entender, porque não é um lugar fácil.
ao que as pessoas acham que é fácil, que está ali, que é dinheiro rodando, que você ganha muito dinheiro. Não é. A política é um sacerdócio, a política é pedagógico, a política lhe expõe e você tem que acreditar que está ali, que você pode transformar a vida das pessoas. A sua vida, com certeza, você vai transformar para pior. Você podia estar muito mais sossegado. Mas se você acredita naquilo, você siga em frente, que isso também lhe dá muito prazer quando você consegue realizar, como eu consegui realizar algumas coisas como secretário, como superintendente da Defesa Civil, secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, na FLEM, como eu pude realizar e ver o olho brilhando de cada jovem que consegue seu primeiro emprego, que está ali naquela ansiedade para entrar. E se não der nada certo, eu falei, eu vou ser contador de casos dentro das empresas, para as empresas entenderem que deve pegar um jovem de primeira experiência em vez de pedir experiência no currículo. Que a vontade, a gana... Contador de casos, você vem ser palestrante na agência. Aí pronto, a porque vontade, dá um produto extraordinário. A vontade que eles chegam, e aqui eu tenho 2 exemplos, um que veio do primeiro emprego, está aqui com a gente, o Wallace, veio do primeiro emprego e está aqui, a gente absorveu, aproveitou junto conosco, porque é uma pessoa fantástica, está estudando, está fazendo direito, está aí seguindo a vida, mas gosta da militância política também. E Emerson, que não é do primeiro emprego, mas tem uma experiência de trabalho com a gente recente também, jovem, mas que tem muita gana, muita vontade de fazer. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente gerar oportunidades, porque é o caminho para que todos se sintam bem e consigam avançar em sua vida. Perfeito. Eu conversei no nosso 2D de prosa com Rodrigo Ita, cientista político, ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, ex-presidente da Fundação Luiz Eduardo Magalhães, a Fundação FLEM. Eu só queria dizer a você, no encerramento desse nosso bate-papo, sobretudo, um dos meus versos favoritos de cabeceira, Salmo 41, verso 1 e 2. 41, não é o 40 não. Bem-aventurado o que atende ao necessitado, pois Deus o livrará no dia mau, e lhe trará socorro, e amaciará a sua cama na hora da dor. Então, meu amigo, a política não é profissão. Ela deve ser exercida por vocação. E eu sou testemunho da sua vocação, da sua entrega, do seu trato com a coisa pública, com o orçamento público até aqui. O meu desejo é que Deus continue lhe abençoando, iluminando a sua caminhada, a sua trajetória, e que você, ao acessar o coração das pessoas, porque eu digo sempre, o médico, quando erra, ele faz mal à saúde e à vida de uma pessoa. O piloto de avião, quando ele erra, ele compromete a vida de 300 pessoas e dos seus familiares. Mas o político, quando erra, ele compromete a vida da população inteira. Deveria ser vedado aos políticos o direito de errar, porque o político mexe com o patrimônio imaterial das pessoas, o sonho e a esperança. Para garantir e conquistar o voto, a confiança, a credibilidade, o político mexe com o sonho das pessoas, o sonho de uma oportunidade de emprego, o sonho de um bairro urbanizado, o sonho do saneamento básico, o sonho de uma linha de ônibus na porta de casa. E às vezes sonhos que parecem pequenos diante daquilo que nós temos como qualidade e condição de vida, mas é o sonho daquela pessoa. Então, que ao acessar o coração e ao despertar o sonho... O sonho de que tenha as 3 refeições em casa. As 3 refeições em casa, tomar café, almoçar e jantar. Que ao acessar esses sonhos, você continue sendo correto, ético e verdadeiro como sempre foi. E que essas pessoas, em retribuição à sua clareza e às suas verdades, lhe entreguem muito mais do que a confiança, que elas lhe entreguem os seus corações. Que elas entreguem a você a esperança de dias melhores e que você retribua a elas com o mesmo orgulho de Duda, de Guido, de Nina, de Dom Diego e de doutora Adriana ao olhar para você, mas também dos seus amigos que de perto te conhecem. O nosso encontro hoje teve o apoio especial de Sunflower Fashion Store, a sua loja, o seu lugar perfeito para encontrar artigos importados e nacionais, originais, desde joias a semijoias, uma consultoria e uma assessoria especializada para te receber e te atender, transformando você
ou despertando em você a mulher poderosa que existe aí e que talvez você ainda não descobriu. A Sunflower funciona de segunda a sábado, das 10 às 19 horas, na Pituba. Segue o arroba deles aí, arroba Sunflower Salvador. E também o apoio especial de Jaque, corretora de seguros. São 17 anos de mercado, cuidando do seu maior patrimônio, a sua vida e daqueles que estão com você. Mas eu queria lhe pedir antes de ir embora, segue aí o nosso Instagram, arroba Alisson Gonçalves. Você vai encontrar histórias como a de Rodrigo Ita, potentes, que vão lhe ajudar a transformar a sua vida a partir da expansão da sua mentalidade. Segue também o Instagram, arroba Rodrigo Ita, e acompanhe o trabalho desse jovem cientista político, gestor público, testado e aprovado, que ora disputa a eleição para a Câmara Municipal de Salvador, e lá você vai poder conhecer mais da trajetória, da história de Rodrigo e também daquilo que ele pensa sobre a cidade de Salvador. Segue o nosso canal também, Alisson Gonçalves, e você vai ficar ligadinho aí no nosso 2D de prosa, mas também em muitos outros conteúdos legais que são produzidos para você pela AG Serviços Especializados. Um forte abraço, uma boa semana para você e até segunda que vem.